Olá, alunos. Esse é mais um vídeo do Programa de Iniciação Científica da UBMEP. O vídeo referente ao encontro de número 2, do nível 3 do ciclo 1. Bem, como eu havia dito no primeiro vídeo, cada ciclo é composto por dois vídeos, certo? Por dois encontros, na verdade. Em que nós ainda estamos no ciclo 1 e agora nós estamos no segundo encontro. Em que no primeiro encontro, vocês tiveram os vídeos e os materiais para estudar, certo? Que enviei no WhatsApp. E vocês também tiveram as atividades para fazer, que valerá um conceito. Este segundo encontro funcionará da mesma forma. Vocês vão assistir o vídeo, terão os materiais para estudo, nós veremos esse novo assunto e vocês vão estudar para resolver as atividades. Mas nesse momento nós se aproximamos cada vez mais da atividade avaliativa, certo? Que vocês vão fazer no portal, que inclusive não será apenas uma. Mas em breve vocês terão a confirmação de como funcionará direitinho as avaliações no portal. Mas uma coisa que eu já indico de prontidão é que vocês estejam entrando no portal e conferindo o calendário lá, certo? Mas vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje nós estudaremos o assunto principal. Na verdade, o único assunto é funções, certo? Em que de funções, o que nós visamos aprender nesta aula? Nós visamos aprender as coordenadas do plano, certo? Os conceitos de função e seu gráfico, a proporcionalidade e porcentagem e a função afim e seu gráfico. Bem, a princípio, nós vamos partir do básico, que são as coordenadas no plano e a função afim. Aqui nós temos a função afim, que é exatamente esta aqui que aparece na tela. Mas antes dela nós vamos ainda para o gráfico, certo? As coordenadas no plano. Quando nós falamos em plano, referido a funções, nós estamos falando de plano cartesiano. Quando nós temos aqui, nós temos aqui esta reta que pertence ao eixo do x, certo? O x é uma reta numerada. É uma reta que tem aqui desde o 0, 1, 2, o 3, e aqui tem uma seta porque o x ele é uma reta de infinitos números, tanto para a direita quanto para a esquerda, né, positivos ou negativos. E aqui a reta do y. O y também é uma reta numerada que tem a mesma distância desse 1 aqui. O ideal é que seja parecido, o 1 do y é que seja o mesmo 1 do x aqui. O y também é numerado, também é infinito para cima e para baixo. E este é o plano cartesiano, certo? Porque vocês podem perguntar para que serve o plano cartesiano. Isso nós veremos mais para frente. Porque agora o princípio que eu quero colocar para vocês o principal desse é que essa reta na horizontal ela sempre vai ser o x, ok? Enquanto a reta na vertical sempre vai ser o y. Quando nós estamos falando de plano cartesiano de duas coordenadas, aqui o x e aqui o y, elas sempre aqui enumeradas. E nós temos aqui esta reta do x, ela é chamada de abscissa. É um nome matemático, é um nome que vocês devem decorar, devem aprender. Acredito que muitos já saibam que a reta do x é chamada de abscissa e a reta do y é chamada de ordenada, porque geralmente, até já partindo para a função afim, nós temos aqui f de x, ou seja, o f ele significa função, ele representa a função de x. Acontece que o f de x eu posso substituir, eu posso chamar ele de y, ok? Isso é algo muito importante. O f de x eu posso substituir ele por y. Então, dependendo do valor de x, o y vai alterar. Por isso, x é um valor que, digamos, nas atividades, o x é um valor dado e o y é um valor que nós vamos descobrir. Ou pode ser o contrário, mas acontece que o y ele é ordenado, certo?
ele é chamado de eixo das ordenadas, porque ele é, digamos, comandado, ele é ordenado pelo x. O x é da abscissa e o y, por ser o f de x, por ser ele está em função de x, ele é chamado de eixo das ordenadas. Outra coisa muito importante é os quadrantes, certo? Aqui nós percebemos que aqui o x, nós temos desse lado aqui os valores positivos e aqui o y desse lado os valores positivos também. Acontece que neste quadrante aqui nós temos Q1, que é de primeiro quadrante, certo? Quadrante 1, vão estar todos os valores positivos. Ou seja, quando um ponto partir do x, do ponto 3 do x, e se encontrar com o ponto 2 do y, ele vai estar no primeiro quadrante, vai ser positivo no x e positivo no y, vai estar no primeiro quadrante. Acontece que desse outro lado, quando o x for negativo e o y for positivo, ele vai estar no segundo quadrante. Quando partir, por exemplo, do menos 4 para o 3, vai estar no segundo quadrante, porque o x vai ser negativo e o y positivo. Já aqui, quando todos os valores forem negativos, o número se encontrará no terceiro quadrante, quando o x for negativo e o y também. E já no quarto quadrante é quando o y for negativo e o x for positivo. Quando partir do 6 do x aqui, por exemplo, e se encontrar com o 4, menos 4 do y, quando se encontrar com o número negativo do y. Aqui nesse caso vai ser o quarto quadrante. Bem, isso é basicamente os conceitos do plano cartesiano, ok? E agora nós vamos estudar mais a função afim, porque quando se trata de função, uma função ela tem diferentes graus, ela é dividida em diferentes graus. Aqui, essa função, nós temos f de x, certo? Como eu já disse para vocês, representa a função de x, ela é igual a ax mais ou menos b. Esse é o básico da função afim. Porque o que é uma função afim? É quando tem função de x igual, né? Uma igualdade sempre. Aqui tem ax, porque esse a é um valor, é uma incógnita no caso, né? Ele está multiplicando com x, ou seja, numa função afim, eu vou poder ter um número multiplicando com x. Mas eu só tenho o x, eu não tenho outras variáveis. A variável que eu tenho vai ser a função que eu posso substituir por y, mas ele está em função de x, por isso não é exatamente uma incógnita, ele está em função de x. Aqui eu tenho ax e x, qual a potência dele, qual o grau dele? Porque a função ela é dividida em graus, então o x ele está elevado a 1, certo? Porque x elevado a 1 é ele mesmo, então nem preciso colocar um representando lá em cima. Mas como x está elevado a 1, ele é de primeiro grau. E uma função de primeiro grau ela é chamada de função afim, certo? Porque existem funções de segundo grau. Existem funções em que nós temos o x elevado ao quadrado, né, do segundo grau, ou o x elevado ao cubo, que seria do terceiro grau. Mas aqui a função afim, a função mais básica que nós vamos estudar, em que nós temos aqui x elevado a 1 mais ou menos, certo? Aqui pode ser mais ou pode ser menos, dependendo da equação, dependendo da função, mais ou menos b, que b é outra variável. No caso aqui eu disse que o a é uma incógnita, mas eu não posso chamar de incógnita, eu vou chamar de variável, em que dependendo do problema, da atividade que vocês forem resolver, vai dar esse valor, certo? Ou vocês podem descobrir, mas é chamado de variável. Então aqui eu tenho ax, a multiplicado por x mais ou menos b, em que b pode ser tanto número positivo, por isso mais, como número negativo, por isso menos. Então isso aqui é bem o básico mesmo de uma função afim, ok? E vamos agora para um exemplo. E aqui nós temos por um exemplo f de x, certo? A função de x igual a x mais 2.
Isso aqui, primeiro, como nós sabemos que é uma função afim, porque o x, porque a função é de grau 1, o x está elevado a 1 aqui. Ele não está aparecendo mais, nós sabemos que está elevado a 1, certo? E ele cumpre essa formulação aqui, certo? Que é a formulação básica da função afim. E nós temos f de x é igual a ax. Aqui, quem seria o a? Aqui também seria 1. 1 não está aparecendo, mas ele tem um 1 multiplicando com x. Porque 1 multiplicado por x é o próprio x. Então está aqui o x e está aqui o 1, que nós sabemos que está aqui. Aqui mais ou menos, nesse caso é mais. B. Quem é o b? É o 2, certo? Como eu disse para vocês, é uma variável. Nesse caso aqui o a é a variável e aqui é 1. Nesse caso o b é a variável, aqui é 2. E aí, algumas dúvidas podem aparecer para vocês, como, por exemplo, o b pode ser 0. Aqui o x pode estar sozinho, ou só multiplicando com o a. E sim, o b pode ser 0. Se uma função, por exemplo, se aqui fosse só f de x igual a 2x, não tivesse o b, poderia ser uma função perfeitamente. E já se o a for 0, o x vai ser 0, a função ela fica sem sentido, mas ainda pode existir sim. Mas ok, já apresentamos aqui o conceito básico e um exemplo. Agora vamos trabalhar com esse exemplo para exemplificar mais para vocês e para vocês terem mais conhecimento. Que aqui nós temos um f de x igual a x mais 2. Vocês podem pensar qual a resposta disso aqui, qual a resposta final. Acontece que não tem um valor só como resposta final, certo? Porque assim, eu tenho aqui o x e eu tenho aqui o f de x. Ou eu poderia colocar o y aqui, certo? Acontece que o x, quando eu chamar ele de 0, aí eu vou trazer para cá. O f de 0 vai ser igual a 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então o f de x vai ser igual a 2. Então eu coloco aqui. Por isso que a gente trabalha muito com tabela quando trata nesse sentido, tentando quando nós descobrimos as respostas de uma função afim, certo? Então quando x for 0, f de x vai ser 2. Quando x for 1, aqui vai ser 1 mais 2 é igual a 3, certo? F de x vai ser 3. Quando x for 2, aqui 2 mais 2 é igual a 4. O f de x vai ser 4. Quando x for 3, 3 mais 2 é igual a 5. O f de x vai ser 5. Então, qual a importância de saber isso aqui? Porque a resposta, quando se trata de função afim, ela não é um número só, como eu já disse, mas ela é coordenadas do gráfico, certo? Coordenadas em que eu tenho aqui, isso aqui é o que eu chamo de pares ordenados, certo? É um par de números. Aqui eu tenho o 0 e o 2, aqui eu tenho o 1 e o 3, aqui eu tenho o 2 e o 4, aqui eu tenho o 3 e o 5. E eles são pares ordenados porque assim, o 2 está em função de 0, certo? E o que vocês podem entender por estar em função? Se eu mudar a função, certo? Se eu pegar essa função aqui e se eu fizer alguma alteração nela, eu vou manter o 0. Eu não tenho motivo para mudar o 0 aqui. Agora, se eu mudar a função, o 2 vai se alterar. O 2 está em função do 0, em função do valor do x. E esses pares são ordenados porque, por isso mesmo, um está ordenando o outro, certo? E nisso é que eu chamo as coordenadas, certo, do plano, as coordenadas de um ponto. E cada par desses aqui, ele simboliza, ele vai ser no gráfico um ponto. Como, por exemplo, aqui eu tenho 3 e 5. E outra coisa muito importante mesmo, é que aqui, nesse lado esquerdo, sempre será o x. O x sempre vai vir primeiro. X, aí vírgula, ou ponto e vírgula, e o y, certo? Aqui sempre o x
até porque na reta a abscissa é mais importante, né? Aqui também, ó, nós vemos que usei o x primeiro, e o outro ele é apenas ordenado, então é apenas a função de x, que é o y, certo? O y sempre vai vir aqui em segundo. Então aqui num exemplo mais prático, eu tenho o 3 e o 5. Quando eu vou colocar no ponto, aqui eu parto do 3 no x e o 5 no y, certo? Então eu tenho aqui o ponto. Esse ponto ele representa esse par ordenado, representa essa coordenada, certo? Então isso aqui é uma representa essa coordenada, assim como o 2 e o 4. Aqui eu parto do 2 do x e o 4 no y. E assim também esse ponto 1 e o 3. Eu parto do 1 no x até encontrar o 3 no y, certo? Porque aqui, quando eu digo que eu parto no 1, eu parto aqui numa reta paralela a esta reta aqui. Eu parto numa reta 90 graus aqui e uma reta do 3 aqui também. Então quando a reta se encontram, eu tenho o ponto. E aqui o último ponto é o 0 e 2. Eu parto aqui do 0, porque o x ele é o 0 aqui. Aqui é o 0 tanto do x quanto do y. Aí o 0 do x ele vai seguir essa reta do y, certo? Então aqui o 0 do x encontrando o 2 do y. Então esse ponto. E nós vemos que esses pontos ficaram alinhados aqui, porque a resposta de uma função afim no gráfico ela representa uma reta. Nós temos aqui essa reta, estão vendo? Porque essa reta ela representa a resposta. Porque, por exemplo, se eu colocasse aqui x é igual a menos 1, aqui menos 1 mais 2 daria 1. Então eu posso ver aqui que o partindo do menos 1 iria encontrar com partindo do menos 1 do x, eu iria encontrar com 1 do y, certo? Então essa é a resposta de uma função afim. Então as coordenadas do plano, aqui está o plano, aqui estão as coordenadas do plano, certo? Que vão formar uma reta. Quando for uma função afim, função do primeiro grau, aqui sempre será uma reta. Acontece quando for uma função do segundo grau, aqui será uma parábola, será curva, certo? Dependendo da função. Função afim sempre será uma reta, sempre. Isso consiste na função e seu gráfico, certo? Aqui o gráfico também. A proporcionalidade e porcentagem é a questão da angulação. Nós vemos aqui que todos os pontos ficaram alinhados, tá vendo? E ficou crescente. Essa reta ficou crescente no sentido de que para a direita aqui ela ficou crescente. Então quanto maior for o x, maior também será o y. Isso é muito importante também na proporcionalidade e porcentagem. E a função afim em seu gráfico. Também nós temos aqui a função afim. E agora vamos para a parte mais prática, vamos para as atividades. Exercício número 1. O professor Michael aplicou 2 provas a seus alunos e divulgou as notas por meio do gráfico mostrado abaixo. Por exemplo, o aluno A obteve as notas 9 e 8 nas provas 1 e 2, respectivamente. Já o aluno B obteve as notas 3 e 2. Para um aluno ser aprovado, a média aritmética de suas notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Qual dos gráficos abaixo representa a região correspondente às notas de aprovação? Então, o gráfico de notas que o professor passou e o exercício refere é este, certo? E que nós temos aqui o eixo de baixo, nós temos a prova 1, de 0 a 10. E o eixo de cima, aqui no caso seria o eixo das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas é a prova 2, que também vai de 0 a 10. Quando o problema fala que o aluno A teve as notas 9 e 8, nós vamos para cá, em que na prova 1, nós acompanhamos aqui, ele obteve a nota 9, 9 estaria aqui, teve nota 9, e na prova 2, ele obteve a nota 8, então nós acompanhamos aqui, vai dar 8, então a interseção aqui
no caso a reta que seria a reta 9 e a reta 8, é exatamente aqui onde está o ponto A. Enquanto o aluno B tirou péssimas notas, ele tirou um 3 na prova 1 e um 2 na prova 2. Então aqui, acompanhando 3 na prova 1 e 2 na prova 2, nós temos aqui o ponto que está o B. Acontece que o problema, ele fala que para o aluno ser aprovado, a média aritmética das notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Então, trazendo isso, nós vemos primeiramente que o ponto 6 aqui da prova 1 está exatamente aqui, certo? E o ponto 6 da prova 2 está exatamente aqui. Então nós podemos pensar que simplesmente nós ligaríamos um ponto ao outro, fazendo assim essa reta, porque se nós analisarmos essa reta daqui para baixo, certo? Dessa reta para o zero, seriam os alunos que vão reprovar, como por exemplo este aluno que tirou 3 e 2, a média dele vai ser 2,5, então ele não vai ser aprovado, sendo que a média é 6. E se o gráfico fosse partir dessa reta, a resposta seria a letra C. Porém, nós vamos analisar ela e nós vamos ter, por exemplo, o aluno aqui que tirou 4, de acordo com a reta. Se ele tirou 4 na prova 1, na prova 2 ele tiraria 2, mais a média de o aluno que tirou 4 na primeira prova e 2 na segunda prova seria 3. No caso seria uma péssima média também. Então, esta reta aqui ela não representa os alunos aprovados, certo? Porque ela simplesmente ligou aqui o ponto 6 do y com o ponto 6 do x. Até se nós formos analisar, uma pessoa que tirou, está nesse ponto aqui, mesmo ela tendo tirado 6 na prova 1, mas ela tirou 0 na prova 2. Então isso não corresponde. Agora, se nós formos analisar, seguindo do ponto 6 ao ponto 6, ao ponto 6 da prova 1, ao ponto 6 da prova 2. Uma pessoa que tirou 6 nas duas provas, ela vai ser aprovada, porque a média dela vai ser o 6, certo? A média aritmética. Então, nós partimos desse ponto, nós podemos pensar qual a menor nota que a pessoa tiraria na prova 1 e mesmo assim poderia ser aprovada. Se uma pessoa tirasse na prova 1, se ela tirasse 0 e mesmo que ela tirasse 10 na outra prova, a média seria 5, ela não seria aprovada. Se uma pessoa tira 1 e mesmo que ela tirasse 10, a média dela seria 5,5, ela não seria aprovada. Agora, se ela tira 2 e ela tira 10 na outra prova, a média dela seria 6, também ela seria aprovada. Então aqui é mais um ponto que nós podemos destacar. E daqui nós podemos traçar, nós podemos ver que nós traçamos uma reta com esse ponto aqui do 6 com 6, também ficaria interessante. E isso nós podemos espelhar para o outro lado. Se uma pessoa tirar 2 na prova 2 e tirar 10 na prova 1, ela também seria aprovada. O que nos traz a essa reta, certo? E que traz desde o ponto, a pessoa que tirou 2 na prova 1 e tirou 10 na prova 2 seria aprovada. A pessoa que tirou 6 na prova 1 e 6 na prova 2 também seria aprovada. E a pessoa que tirou 10 na prova 1 e 2 na prova 2 também seria aprovada, todos com média 6. Então esta linha aqui é o verdadeiro limite dos alunos que seriam aprovados, o que nós vemos para a alternativa de letra E. Então aqui em cima, aqui como está na alternativa, esses quadrados que estão pintados seriam os alunos aprovados e todos abaixo desse seriam os alunos reprovados. E tudo isso nós fizemos a partir do estudo deste plano cartesiano, certo? Exercício número 2. Nós temos que dois carros A e B partem de Quixajuba ao mesmo tempo pela estrada que vai para Pirajuba. No gráfico abaixo, a linha contínua e a linha pontilhada representam respectivamente a distância de A e B
aqui Chajuba, ao longo da estrada em função do tempo. Qual dos gráficos abaixo representa a distância entre os dois carros ao longo da estrada em função do tempo? Então, aqui nós temos o primeiro gráfico, certo? Que se refere ao exercício e aos dois carros. Ao gráfico aqui, em que aqui nós temos o eixo do tempo, que está em horas. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 horas, que foi, nós podemos ver que foi o tempo que eles demoraram para chegar. E aqui nós temos o gráfico da distância, em que eles partiram ao mesmo tempo, partiram os dois do ponto zero ao mesmo tempo e a mesma distância do ponto zero. E acontece que o carro A, ele percorreu uma distância muito longa em pouco tempo, certo? Ele andou muito ligeiro nesse período e mais passou um tempo parado. Nós vemos aqui, ele passou 3 horas no quilômetro 100, então ele estava parado. E aqui ele já andou muito menos. Em 1 hora ele já regrediu 50 quilômetros. Enquanto o carro B, ele andou mais devagar, mas continuamente. Ele andou aqui as 4 primeiras horas, ele andou 100 quilômetros. E depois em 1 hora ele andou 50 quilômetros. A questão aqui, nós analisarmos esse gráfico comparado com as alternativas aqui, o que nós temos é que a questão pergunta a distância dos carros. E se nós temos pergunta a distância em relação ao tempo. E se nós temos aqui a linha do gráfico A e a linha do gráfico B, a distância deles é simplesmente a distância de uma linha para outra, certo? A distância da linha percorrida de um para o outro. Por exemplo, nós temos aqui na primeira hora aqui, certo? E nós já podemos trazer aqui para as alternativas, em que na primeira hora a distância deles era de 75 quilômetros, porque aqui do 0 ao 50 está na metade, certo? Está na metade até o 100. Então do 25 até o 100 são 75 quilômetros. Então aqui nesses gráficos nós podemos ver que a letra A está no 75, a letra B também, a letra C também, a letra D já não está, nós já podemos descartar, e a letra E também está no 75. Já aqui a distância deles nesse momento aumentou, certo? Mas daqui para cá, enquanto o carro A ficou parado e o B ficou movimentando, a distância deles diminuiu. Formou aqui um triângulo, a distância foi diminuindo gradativamente. Então nós temos aqui um ponto em que eles se encontraram, vamos dizer assim, em que eles estavam, a distância entre um e outro era zero. Que nós temos esse ponto é 4 horas, certo? As 4 horas de viagem. Então aqui na letra A nós temos 4 horas, eles estavam, a distância deles era zero. Aqui no B não era zero, aqui no C também não, aqui no D era zero, mas nós descartamos por causa da primeira hora. E na letra E era zero, mas a distância deles foi diminuindo gradativamente, certo? Aqui formou um triângulo, a distância foi diminuindo aos poucos. Enquanto na letra E, o gráfico não nos mostra que a distância foi diminuindo aos poucos. Então, por último, nós temos a última distância, certo? Em que na quinta hora, a 5 horas de viagem, nós tínhamos que a distância entre o A e o B já era bem maior. O que nós temos aqui na letra A, a distância do A e o B, aqui nós podemos analisar que é dos 50 ao 150, então são 100 km. E é o que nos mostra a letra A, do 0 ao 100 aqui, 100 km de distância. Na letra B, nós já descartamos, a letra C também, a letra D também e a letra E. Então só nos resta a letra A, que nos mostra que na primeira hora a distância deles aumentou, a distância aumentou, certo? E ficou de 75 km.
A partir disso foi diminuindo gradativamente até eles se encontrarem a 4 horas de viagem, e com 5 horas de viagem a distância aumentou para 100 quilômetros. Então a alternativa correta é a letra A. Exercício 3. Em um mesmo dia, Cláudia partiu de Quixajuba para Pirajuba, enquanto Adilson partiu de Pirajuba para Quixajuba. O gráfico mostra a distância de cada um deles ao respectivo ponto de partida durante todo o trajeto, em função do tempo. A que horas eles se encontraram na estrada? Então, aqui nós temos o referido gráfico da questão, certo? Em que nós temos aqui a distância deles em função do tempo. A distância seria o eixo Y, está em função, ela está ordenada ao tempo, que aqui está em horas. Aqui nós temos o traçado do Adilson, certo? Aqui trata da velocidade dele, de quanto ele percorreu, quantas horas. E aqui o traçado da Cláudia, do caminho percorrido por ela. Acontece que eles estão em direção oposta, certo? Enquanto a Cláudia, ela está de Quixajuba para Pirajuba, o Adilson está de Pirajuba para Quixajuba. Ou seja, eles estavam um indo contra o outro. Numa estrada em que nós podemos perceber aqui, notando a distância, a estrada ela continha 25 km, certo? De uma cidade para outra, a distância era 25 km, a distância total. Nós vemos que eles chegaram aqui no quilômetro 25. E mesmo eles chegando em tempos diferentes, mas essa distância é muito importante. Porque a partir disso, nós temos aqui simbolizando a estrada, certo? Para nós termos uma noção melhor, que aqui nós poderíamos comparar ela com uma reta numérica, mas aqui é a estrada de 25 km, certo? De acordo com o gráfico. E acontece que se um está indo deste ponto para este, nessa direção, e o outro está indo deste ponto para esse, quando eles se encontrarem, certo? Se eles se encontraram, digamos, nesse ponto aqui, a somatória da distância que esse percorreu com a somatória da distância que esse outro percorreu vai ser 25. Porque se eles se encontrarem, vai ser, digamos, uma divisão aqui. Se eu somar a distância desse com a distância do outro, vai ser 25. Como aqui, digamos, nesse ponto que eu tracei ao acaso aqui, nós temos, por exemplo, se um percorreu 5 km e o outro percorreu 20, 20 mais 5 será 25. Então nós temos isso por certo. Quando eles se encontrarem, a soma vai ser 25. E agora nós vamos analisar o gráfico, em que nós vamos procurar em que ponto a distância de um somado com a distância do outro vai dar esses 25, ok? Porque em algum momento a distância percorrida por um com a distância percorrida pelo outro vai dar 25. E aqui nós vemos até essa mudança de direção, em que Cláudia já havia percorrido 20 km e aqui teve uma mudança de velocidade, enquanto Adilson havia percorrido 5. E isso casa exatamente com o nosso problema, certo? Aqui Adilson havia percorrido 5 km e Cláudia havia percorrido 20. Então, os 5 do Adilson com os 20 da Cláudia vão dar os 25 km. Então, exatamente nesse ponto em que a distância deles foi 0, certo? A distância de um para o outro foi 0, porque enquanto no gráfico essa é a maior distância, mas o gráfico ele não está sendo verdadeiro quanto ao sentido de viagem de um para o outro, ok? Esse gráfico ele está tratando das horas e da quilometragem deles, mas
nesta maior distância que nós vemos no gráfico, é a menor distância entre eles, é o momento que eles se encontraram. Então fala a que horas eles se encontraram. A pergunta principal do exercício é essa. Então nós podemos dizer com certeza de que às 11 horas, ok, às 11 horas, o carro do Adilson e da Cláudia se encontraram. Então, aqui chegamos ao fim do segundo encontro do primeiro ciclo, em que foi feito em formato diferente por questão de adequação, e mais curto para que vocês resolvam mais exercícios desta vez. Espero que ajude a vocês a realizarem as atividades e se preparem para as avaliações que serão feitas no portal já na próxima semana. Então estudem e acessem o portal diariamente e me contatem diante de qualquer dúvidas, porque todas as dúvidas serão tiradas tanto nos grupos quanto quando vocês me contatarem pessoalmente. Então estou à disposição de vocês e até a próxima.